Muito bem. Queridos, hoje eu quero deixar uma palavra para você, que eu tenho certeza que não é em vão. Muitas coisas na nossa vida, às vezes, elas não acrescentam tantas coisas como necessário. Nesses dias eu tenho pensado muito e falado, para mim mesmo, e termino o dia pensando, o que eu fiz, ou o que eu aprendi de novo na minha vida, que acrescenta algo. A gente encerrar o dia e pensar, o que eu aprendi hoje? O que eu aprendi que é interessante, que tem valor, que vai acrescentar na minha vida? Pense nisso. Nós precisamos, todos os dias, dar um passo além do nosso crescimento emocional, espiritual, como nós buscamos crescimento profissional. Para você hoje ser uma pessoa onde que tem oportunidades no trabalho, na vida, você precisa ser os melhores. Você precisa se preparar para ser o melhor no que você faz. E com a mesma intensidade, nós precisamos todos os dias olhar, puxa, eu aprendi algo novo, que acrescenta muito na minha vida espiritual, que vai proteger a minha vida emocional. Amém, gente? Que bom. Eu quero compartilhar então algo muito, muito forte e muito poderoso, mas da mesma maneira muito simples, que é o poder da salvação. Diga, o poder da salvação. Quando a gente pede para você repetir, você aqui, você na sua casa também pode repetir, para que você possa falar, e a primeira boca que ouve que você fala é você mesmo. Então não é para você ser um papagaio, nada disso. Quando eu pede, fala para alguém isso, repete isso. É para você ouvir o que você está falando. Grava muito mais o que você está falando do que você está ouvindo. Amém ou não? Muito bem. Isaías capítulo 45, é o que eu vou abrir. E com a Bíblia aberta, quero orar com você. Pai, nós estamos com o manual de vida aberto. A palavra revelada, a palavra rema está aberta. E nós queremos clamar em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito venha fluir de forma poderosa, majestosa, maravilhosa, abrindo os nossos olhos espirituais. Deus, a nossa incredulidade, Deus, o nosso medo, a nossa ansiedade, Deus, tudo aquilo que tem roubado a verdade de nós, seja revelado hoje em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, capítulo 45, eu vou ler aqui 3 ou 4 versículos, mas capítulo 45, versículo, vamos no 20, versículo 20, ele diz, congregai-vos e vinde. A importância de nos congregarmos, de unirmos a igreja de Jesus Cristo, estarmos juntos. Como é importante estarmos unidos os irmãos. Isso é poderoso, porque onde 2 ou mais reunidos, Deus se manifesta. Nada maior do que a igreja reunida para que o Espírito Santo venha se manifestar. Mas ele diz, congregai-vos e vinde, chegai-vos, olha aqui, todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura, não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e vê e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Glória ao nome do nosso Deus. Querido, que palavra. Eu não vou me atentar para o versículo 20, que a minha versão, essa aqui atualizada, ele diz, congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, escapate das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão e as suas imagens de escultura feitas de madeira,
e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos e tomai conselhos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, e não há fora de mim. Mas eu lendo Isaías, no versículo 22, me chamou a atenção. Ele diz, olhai para mim, e sereis salvos. Eu falei, puxa, que palavra. O profeta Isaías trazendo uma correção ao povo de Israel, que estava desgarrado, que estava adorando outros deuses, que estava dividido entre um Deus e outro Deus, o Deus pagão e o Deus criador do céu e da terra. Por que cocheareis entre dois pensamentos? Estavam entre dois pensamentos. Ele diz, há um Deus, o único Deus, Salvador, o Deus Todo-Poderoso, e diz, olhai para mim. Aonde estão os nossos olhos, querido? Os seus olhos estão atentos à voz de Deus, à palavra de Deus. Quando nós estamos dispersos e distraídos, estamos olhando muitas coisas e que não acrescentam tanto assim. Hoje nós vivemos a era da comunicação, nós temos vivido um tempo de muita coisa que traz conhecimento, sim, a era do conhecimento, tantas coisas que você pode procurar e vai encontrar, e muitas coisas que têm distraído as nossas vidas de olhar para Deus, os olhos focados em Deus. Abrindo um parênteses, ontem eu tive a oportunidade de falar aqui no Arena Jovem, falávamos de um jovem, que em Atos capítulo 20 mostra um jovem que estava ouvindo uma ministração, uma palavra, onde o apóstolo Paulo, não era qualquer um, era o apóstolo Paulo. E esse jovem, na ministração, estava sentado na janela do terceiro andar de um prédio. A Bíblia diz que ele estava sentado à janela, e ele dormiu sentado e caiu do terceiro andar. E naturalmente o homem cai do terceiro andar, caiu, esborrachou, morreu. Terceiro andar, nós vamos considerar aí 5, 10, 15 metros, talvez até 20 metros. Morreu na hora. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu só quero lembrar que esse jovem estava distraído, olhando do lado de fora, e havia um poder de Deus manifestando do lado de dentro. Ele estava desatento, desapercebido, e um sono profundo o levou a cair daquele lugar. Eu não sei quanto tempo demorou, a Bíblia não diz, mas o apóstolo Paulo, ele desce e acolhe aquele homem, e aquele homem ressuscita. O poder de Deus se manifesta. Algo maravilhoso acontece naquele lugar. E quem sabe nós estamos num sono espiritual, e nessa noite Deus vai ressuscitar você desse sono espiritual, em nome de Jesus. E assim ressuscitou, e Paulo subiu e continuou ministrando, e assim foi. Mas fechando parênteses, querido, Deus diz aqui a este povo, olhai para mim e sede salvos. E se nós olharmos para o poder da salvação, vamos entender que a salvação é dom de Deus, é a graça de Deus, é o amor de Deus por nós. A salvação não está na placa, sara nossa terra aí fora. Inclusive, é uma placa nova, bonita que está aí, mas a placa sara nossa terra não salva, não liberta. Só em Jesus Cristo nós vamos encontrar salvação. Nós, como sara nossa terra, nós podemos ser um instrumento nas mãos de Deus para que a salvação chegue a alguém, mas quem salva é Jesus Cristo. A igreja nos protege do mundo espiritual, a igreja abre os nossos olhos espirituais, a igreja nós temos a comunhão, e Jesus disse, olha, que nós sejamos assim como eu e o Pai, assim sejam eles, um. É a oração sacerdotal de Jesus, onde ele diz, Pai, como eu e ti somos um, que assim eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. A maneira mais poderosa as pessoas veem Jesus em nós é através da comunhão, querido. Pelo menos é o que Jesus está dizendo, uma das maneiras. Então, entendermos que a salvação é através do sangue do Cordeiro, não é através das obras, querido, simplesmente.
Ele é a libertação eterna pela nossa fé em Cristo, e a felicidade eterna está em Jesus Cristo, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Nós precisamos desenvolvê-la, porque nós às vezes olhamos, mas eu já reconheci Jesus há muitos anos, eu sou salvo. Sim, eu acredito até. Mas será que nós estamos desenvolvendo a salvação? Estamos vivendo fruto da salvação? Estamos vivendo a fé em Cristo Jesus, comprovando realmente que estamos salvos? Será que as pessoas veem Jesus em mim e em você, para que possam crer que Jesus Cristo realmente é o Salvador? Eu assinalei alguns textos aqui, quero compartilhar com você. A gente não costuma colocar tantos textos, mas hoje eu quero falar com você alguns textos importantes. Em Mateus capítulo 6, versículo 22, ele diz que os olhos são lâmpada do nosso corpo. Mateus 6, coloque para mim aí, 22, por favor. Já está aqui, olha, rápido os meninos, né? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Uau, que coisa tremenda. Você consegue entender isso? A importância dos nossos olhos como lâmpada do corpo. Nós entendemos que se os nossos olhos são bons, nosso corpo assim o será. Se os nossos olhos estão fixados em Deus, olhai para mim, ele diz, se nossos olhos estão nele, nossos olhos são bons. Agora o versículo seguinte, ele diz, vamos lá? Se porém, todavia, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Misericórdia. Então nossos olhos são luz ou são trevas? Está muito claro o texto aqui em Mateus. O próprio Senhor Jesus trazendo para nós essa revelação. E logo depois ele fala que é o Deus Criador do céu e da terra e o Deus Mamon. Olha que ele vai trazer uma sequência, depois ele fala, né, da ansiedade. Não andeis ansioso por coisa alguma. Mas aqui ele traz algo poderoso, os nossos olhos, espelho da alma. Os nossos olhos estão fitados aonde? Os nossos olhos estão fixos aonde? Porque se os nossos olhos estiverem em Cristo, os bons são nossos olhos. Iluminado é a nossa vida. Se assim não for, estamos em trevas. E nós que já experimentamos as trevas, sabemos o que é isso. Viver na escuridão. E hoje podemos desfrutar da luz. Amém, gente? Amém. Luz do mundo e sal da terra. Amém. Eu creio. Olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus está nos convidando aqui a olharmos para o Salvador do mundo. O nosso olhar deve estar fixo e focado no Salvador das nossas almas. Jamais devemos tirar nossos olhos de Cristo, querido. Se você já experimentou tirar os olhos de Cristo, você sabe o que eu estou falando. Nossos olhos longe de Cristo, nós vivemos trevas. Nossos olhos precisam estar voltados para o nosso Deus. Quando Deus chama Abraão, em Gênesis capítulo 12, Deus mostra para ele até onde seria a sua terra. Deus deu um olhar a ele, um olhar à distância, até onde você enxergar, tomará posse. Olhar com os olhos de Deus. A fé, inclusive, os pilares da fé, fala sobre a visão. A fé é a nossa certeza, a nossa esperança, a convicção, e a visão de Deus, olhar com os olhos de Deus. Para olhar com os olhos de Deus, eu preciso estar com os olhos fitados nele, fixos nele. Assim devemos viver. Quando Deus fala com Josué, que Deus mostra a Josué que a promessa estava de pé,
Deus é um Deus de promessa. Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Se há uma promessa na sua vida, vai se cumprir. É só estar com os olhos voltados para Deus. Quando Josué, ele se sente sozinho, amedrontado, e Deus diz: ei Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te aparte do livro da lei, medita de dia e de noite, e tenha de cuidar de fazer tudo como está escrito, e aí será próspero e bem sucedido. Ou seja, que os seus olhos estejam voltados para a palavra. Medita de dia e de noite, é na palavra. A palavra nos protege, a espada do Espírito, ela nos protege. É arma de defesa e é arma de guerra. Amém, guerreiro? Tem guerreiro aqui ou não? Coisa boa. Queridos, olhando para o Salvador, se você vê em Hebreus capítulo 12, versículo 2, Hebreus 12, 2, é interessante que é o resumo do que nós estamos lendo aqui, Isaías 45, 22. Hebreus 12, 2 é poderoso porque diz: olhando para Jesus, olhando firmemente, obrigado, queridos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E diz: olha, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. A morte e a ressurreição de Jesus não foi em vão. Não foi em vão. Além de salvar a mim e a você, Ele está sentado à destra do lado do trono de Deus, à direita de Deus Pai. Glória a Deus por isso. Tudo que nós fazemos não é em vão, querido. Tudo há um propósito. E vivermos o propósito de Deus nos coloca no lugar certo, na posição certa. Quando Eva e depois Adão tiraram os olhos do que Deus havia dito, eles se rebelaram, eles pecaram. Eles saíram da posição original. Cuidado, não saia da posição que Deus tem para a sua vida. Fora da posição, porque nossos olhos estão fora da presença de Deus. Eu vim aqui hoje para alertar você. Eu não vim aqui para acusá-lo. A palavra nos exorta, nos corrige, nos orienta. Porque nós estamos hoje com a facilidade muito grande de sermos distraídos por tanta coisa que nos é apresentada. Então precisamos estar vigilantes. Mas olha que poderoso que é isso. Também aqui em João, no capítulo 3, quando ele diz que o próprio Salvador, simbolizando aqui, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é palavra de salvação. Eu sei que você é salvo, mas às vezes estamos salvos, mas estamos presos no nosso ego, na nossa vontade, no nosso eu, e não conseguimos caminhar, não conseguimos avançar. Alguém salvo em Cristo Jesus, ele flui alegria, flui amor, poder de Deus. É alguém que vive um propósito. Se você é salvo, mas não está no propósito de Deus, tem alguma coisa errada. É porque nossos olhos estão dispersos. Estamos olhando muita coisa ao nosso redor. Cuidado, querido. Em nome de Jesus. Ele diz também nesse texto, que lindo, olha, e os mesmos samaritanos, quando focalizaram o olhar em Jesus Cristo, quando eles deram olhos para Jesus, a conclusão foi a seguinte: já não é pelo que disseste de nós, que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este verdadeiro é o Cristo, o Salvador do mundo. Coisa linda. Nesse texto em João, há um ensinamento poderoso. Ele fala no olhar, no ouvir e obedecer. 3 níveis de salvação, querido. Olhar fixo em Deus, atento à voz de Deus, obediente à palavra de Deus. Isso é salvação. Diga: olhar, ouvir e obedecer. Diga para alguém: olhar, ouvir e obedecer. Isto, querido, expressa a salvação.
a libertação que há em Cristo Jesus. Os nossos olhos precisam estar atentos. Tudo que nós fazemos está baseado no que nós olhamos, o que nós ouvimos e que gera alguma coisa em nós, que traz uma reação. Então nossos olhos precisam ser luz e não trevas. Você percebe que Jesus diz lá em Mateus, não tem mais outra opção. Ou é luz ou é trevas. Então você precisa entender isso. E hoje, para nós nos colocarmos, aonde eu estou diante dessa palavra? Onde estão meus olhos? Definitivamente os meus olhos. Tanto, e conhecendo então o Salvador, nós temos que entender que tanto Deus Pai como Deus Filho são chamados de Salvador. Aqui nós vimos o Deus Pai Salvador e o Deus Filho também Salvador. Se nós olharmos o texto tão conhecido de João 3,16, sabemos o que ele diz, que Deus, o Pai, amou e deu ao mundo o Salvador. Ele amou a cada um de nós, tamanha um amor que excede o entendimento do homem, e Ele nos deu o Salvador, o Pai deu o Salvador. E se nós olharmos também, em Romanos capítulo 5, versículo 8, o Deus Filho amou o mundo de tal maneira que deu a sua própria vida. Dois textos tão conhecidos e poderosos, nós precisamos constantemente trazer à nossa memória. O Deus Pai, o Todo-Poderoso, entrega o Salvador. O Salvador, Jesus Cristo, se entrega por nós. Você pode colocar esse texto, Romanos 5, 8, está aqui já? Está lá, hein? Meninos são fera. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Ele prova. Amor precisa ser provado, não só falado. Eu vou provar o meu amor a Deus através do quê, querido? Da obediência. É do propósito de Deus em minha vida. Em olhar, ouvir e obedecer. Ele diz, de fato, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. O Filho se entregando por nós, o nosso Salvador, o nosso Redentor, vive e reina para sempre. Glória a Deus por Ele. Bendito é o nome do Senhor Jesus, querido. Tremendo isso. E os salmos, tem alguns salmos que eu guardei aqui, que são poderosos. O salmista expressa de uma forma tão linda e poderosa o amor a Deus, a obediência a Deus, e os olhos voltados para Deus. Salmo 119, versículo 37. Salmo 119, 37 fala, não desvie os meus olhos, não deixe seus olhos se desviarem de Deus. Salmo 119, 37, querido. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Desvia os meus olhos para que não veja a vaidade. Na outra versão, coisas inúteis. Vaidade são coisas inúteis. Não desvia os meus olhos, Pai, das coisas inúteis. E vivifica-me no teu caminho. Que eu possa viver intensamente nos seus caminhos. Isso é a expressão do salmista, querido. Eu não sei se essa é a sua expressão, a minha expressão deve ser essa. Os Salmos 25, 15 também, procurando alguns textos, olha que tremendo, meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Olha o que ele diz, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, ou seja, meus olhos estão voltados para Deus. Aonde estão fixados nossos olhos? Meus olhos estão continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Graças a Deus, graças a Deus. Se vivemos em trevas, vivemos na escuridão, corremos o risco de tropeçar e cair. Se estamos na luz, nós vamos conseguir olhar o caminho e saber aonde estamos indo, para onde estamos andando. Sabemos para onde estamos andando quando estamos andando na luz. Jesus é a luz. Amém, queridos? Então não se desvie o olhar do Salvador, o nosso Salvador, queridos. Os olhos em Cristo. E haverá um dia que todo olho verá.
até mesmo os que transpassaram, todos verão a glória de Deus. Todo joelho se dobrará diante de Deus, seremos julgados. Nós precisamos entender que a salvação nos prepara para a eternidade. E vamos viver a eternidade aonde? Não basta ter reconhecido o Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não viver tudo aquilo que Ele nos ensinou. Porque falar é uma coisa, viver é outra. Nós precisamos viver intensamente a vontade de Deus, o propósito de Deus na nossa vida. Sermos obedientes à palavra de Deus. Olhar para Deus nos faz muito mais obedientes. Estar com os olhos fixados em Deus nos faz estar alertas e atentos às ciladas do inimigo. Eu creio e precisamos viver intensamente isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, se nós olharmos Lucas capítulo 10, quando fala daquele cobrador de impostos, eu sei que você conhece muito bem o texto, mas é importante nós lembrarmos também nesse momento, falando sobre o poder da salvação. Zaqueu, uma figura muito conhecida da Bíblia. E quando nós olhamos para aquele homem, diante do que ele era para aquele povo, um homem de posses, um homem rico, um homem influente naquela cidade. Mas um homem que tinha ouvido falar de Jesus, não é isso? E o que ele ouviu de Jesus, com certeza impactou aquele homem. O que ele ouviu de Jesus, com certeza despertou nele um interesse. E nós sabemos que Jesus passaria naquele lugar, e aquela multidão se apertava, e aquele homem, que era um homem reconhecido na sociedade, mas era um cobrador de impostos, desonesto, ele mesmo revela isso. Esse homem não teve a oportunidade de estar na frente, havia muita gente, então ele encontrou uma maneira, não é isso? Subiu numa árvore, um homem de pequena estatura subiu numa árvore. Você consegue imaginar que um homem na posição social que ele tinha, não era nada tão simples assim? Mas ele começou naquela hora, ser visitado, creio eu, pelo Espírito Santo de Deus. A curiosidade dele, o interesse dele de olhar e ver Jesus, começou a fazer toda a diferença. Um homem que decidiu olhar para Jesus. Os olhos dele se voltaram para Jesus que estaria naquele lugar. Ele valorizou aquele momento em olhar para Jesus. Você consegue entender o mistério disso? Jesus o vê naquela árvore. Ele chama a atenção de Jesus, Jesus chama a atenção dele, dizendo: hoje ainda estarei na sua casa. E assim o foi, não é isso? E assim aconteceu. A história, leia, vale a pena, o capítulo 19 de Lucas. Mas no versículo 9, Jesus traz uma palavra poderosa. Olha que lindo que diz o texto, porque ele diz: hoje a salvação chegou nesta casa. Jesus não precisou nem dizer nada, somente de ele olhar para Jesus, focar em Jesus, se render a Ele, recebê-lo na sua casa. Jesus na sua casa faz toda a diferença. Permitir Jesus estar na sua casa faz toda a diferença. É o que diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir minha voz, não é isso? Abrir a porta, entrarei e cearei com ele comigo. Ou seja, Jesus entrou na casa de Jacó. Ele, desculpe de Zaqueu, nunca mais foi o mesmo Zaqueu. E o versículo 9, você coloca aqui, meu filho? Então Jesus lhe disse: hoje, diga hoje. A pastora começou falando com você hoje, viva intensamente hoje, viva este momento, e além do mais, o momento onde você está na presença do Altíssimo. Esta é a hora, esse é o momento, hoje. E olha que lindo. Então Jesus disse: hoje
porque alguém olhou para Jesus, se rendeu a Ele, reconheceu o seu pecado. Jesus não disse nada, simplesmente disse: Senhor, roubei, eu quero devolver 4 vezes mais aquilo tudo que eu tirei das pessoas. Ou seja, ele se arrependeu. O arrependimento, querido, é poderoso. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E ele diz: olha, hoje houve salvação nessa casa, pois quem também este é o filho de Abraão. Aleluia. A salvação eu declaro sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que coisa tremenda. Você consegue entender que este homem se arrependeu? O arrependimento levou salvação à sua casa, mudou a história dele, da sua família. Que coisa tremenda, querido. Uma vida se rendeu a Jesus Cristo. Tudo começou porque ele parou para olhar Jesus passar. Tudo começou porque ele parou para ver Jesus. Ele tinha, com certeza, muitas outras coisas que ele poderia fazer. Não, mas ele decidiu parar e ouvir, e ver Jesus, ouvir Jesus e obedecer a Jesus. Ele olhou, ouviu e obedeceu. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Independente se você é salvo ou não, precisamos estar atentos a tudo isso. Porque eu creio. Há controvérsias, né? Mas eu creio, querido, uma vez salvo, não é sempre salvo se você não tiver, né, com seus olhos em Cristo, ouvindo a voz de Cristo, né, com a espada do Espírito nas mãos, né, e obediente à palavra de Deus. E não estiver constantemente gerando o seu fruto de arrependimento dentro de você. Eu não creio. Porque se eu reconheço Jesus como o Salvador da minha vida e continuo nas mesmas práticas do passado, qual o valor da morte de Jesus? Qual o valor do preço que ele pagou naquela cruz? Então, fique atento. Fique alerta e com os olhos voltados para Cristo. Mas, uma outra coisa importante, e que, se nós olharmos em Lucas um pouco antes, aquela experiência do jovem rico, lembra daquela experiência? É interessante que um jovem rico, como Zaqueu, um homem rico, pessoas de posses. E olha que interessante, este era um jovem que diz que desde criança seguia os mandamentos. Jesus diz, ele diz: perfeito, sigo isso desde a minha infância. Interessante. Mas lhe falta uma coisa. Aí que está a chave, querido. Aí está a chave. Para Zaqueu faltava uma coisa, ele decidiu, se arrependeu. Para aquele jovem rico, lhe faltava uma coisa. Ele precisaria desprender, os seus olhos estavam voltados totalmente por aquilo que ele tinha, e não por aquilo que ele seria, se seguisse Jesus. Era muito mais forte dentro dele as suas posses, sua riqueza, do que a presença de Jesus. Ele desprezou andar com Jesus, porque ele era um riquíssimo. Você consegue entender que Jesus mostra uma experiência para os discípulos, até porque depois eles vêm e perguntam: Jesus, mas então como é que faz? Um rico não vai herdar o reino dos céus? Ele falou: não, olha, para um rico entrar no reino de Deus é como um camelo passar no fundo de uma agulha, não é isso? Obrigado. Ou seja, é difícil. Por quê? Porque Mamon é um Deus, e que tem corroído a mente, e cegado as pessoas em olhar para Cristo, em olhar para as posses. Mas é interessante que a experiência que Jesus também mostra aos seus discípulos, que eu creio que foi fantástico, né? Eles devem ter lembrado da experiência com o jovem rico e a experiência com Zaqueu. Zaqueu, ele olha para Jesus, ele se arrepende, ele obedece a Deus e Deus muda a história dele. Ele decide, houve uma decisão dentro dele de mudar a sua história. O que não houve naquele jovem, um religioso. E o que me parece, para ele a religião o bastava,
O que Jesus dizia, não, eu quero mais. Ser simplesmente religioso não te leva aonde eu quero que você esteja. E assim ele decidiu recuar, saiu cabisbaixo. Diferente de Zaqueu. Portanto, querido, eu quero desafiar você a revelar aonde você está diante dessa palavra. Se nós falarmos o poder da salvação, né, você é salvo, mas o quanto você tem vivido aquilo que Deus tem para a sua vida, o quanto o propósito de Deus é algo que queima dentro de você, o quanto você é obediente à palavra de Deus. E a obediência à palavra também de Deus nos leva ao versículo que é um dos versículos chaves, nós como comunidade. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando. E eu serei convosco até o fim dos séculos de Jesus Cristo. Então, a salvação, nós vamos desenvolver a salvação cumprindo o propósito, fazendo a vontade de Deus. Não há outra maneira de desenvolvermos nossa salvação se não estivermos conectados na fonte. Para que não sejamos enganados e os nossos olhos não se desviem, eu preciso mergulhar no propósito de Deus. Eu preciso viver intensamente o propósito de Deus. É interessante ter ouvido algumas pessoas, né? E alguns casais que dizem, olha, pastor, se eu não estivesse hoje mergulhado no propósito, não sei como seria meu casamento. Ou seja, o propósito de Deus está protegendo a salvação e a eternidade de muita gente. Falta você, talvez. Viver o propósito de Deus guarda a nossa vida emocional e espiritual, porque sendo assim, nossos olhos estão fixos em Deus, na vontade de Deus, no propósito de Deus. Eu adotei esse ano Filipenses capítulo 3 como versículo do ano para mim. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, uma coisa eu faço, não é isso? Uma coisa eu faço. Vou repetir por muitas vezes esse versículo esse ano. E eu espero que você também, dá tempo, adote um versículo para você meditar o ano todo. E o meu é este, querido. Eu aprendi com o bispo isso. Queridos, ele diz algo muito forte, poderoso, que precisa nos perseguir. Uma coisa eu faço, ou seja, eu preciso dar um passo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso agir. Assim os meus olhos estão em Cristo, é com atitude. Eu tenho trazido isso para mim, uma luta constante, né, entre a nossa vontade e a vontade do Pai, entre as minhas prioridades e as prioridades que Deus tem para a minha vida. Vai ser uma guerra constante do meu eu, a minha vontade com a vontade de Deus. Mas eu preciso estar sempre atento, sempre corrigindo a rota. E aí então eu trago para você o que Deus tem falado comigo. E o que Deus falou através do apóstolo Paulo. Uma coisa eu faço. A pergunta é, o que você está fazendo? Uma coisa eu faço, eu estava fazendo algo. E algo que era muito maior do que ele mesmo. Porque o propósito de Deus é sempre maior do que nós, querido. Eu deixo o que para trás ficou. Ou seja, o passado eu vou lançar fora. Eu avanço para aquilo que está diante de mim hoje. E eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Querido, ele traz aqui o passado, o presente e o futuro. Esses três tempos ele coloca diante de Deus. O passado não me pertence mais. Eu vou viver o hoje. E o futuro também pertence a Deus. Então, que nível que você tem protegido a sua vida?
qual o nível e o poder da salvação que você está vivendo verdadeiramente. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a colocar a mão no seu coração, o coração representando a sua alma, nossa alma. E Provérbios nos ensina algo tão poderoso também, de tudo que deve guardar, não é isso? Tudo que deve guardar, guarda a sua alma, o seu coração, a sua alma, porque dela procede fonte de vida. Querido, em nome de Jesus, você precisa entender, você não pode resistir à glória de Deus, à presença de Deus, à palavra de Deus. Você precisa ter uma experiência com Deus. Não dá para viver com a experiência dos outros, não dá para viver com as experiências antigas, não. Da mesma forma que a Bíblia diz que devemos renovar a nossa mente a cada dia na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos também renovar as experiências que nós temos com Deus. Experiências com Deus. Experimentarmos a glória de Deus. Só com os olhos voltados para Ele. Só com a nossa alma voltada para Ele. Se os olhos estão atentos, os ouvidos também estão atentos. Se os olhos e os ouvidos estão atentos, nós vamos obedecer com muito mais facilidade. Não vai ter resistência em obedecer, em se arrepender, se os nossos olhos e ouvidos estiverem sincronizados com a verdade. Se os seus olhos e seus ouvidos estiverem em sintonia com a verdade, nada pode te deter. Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Deus, teus filhos, e eu quero clamar por a vida de cada um deles. Nós sabemos o poder da salvação que há em Cristo Jesus. A salvação é pela graça, não pelas nossas obras, Pai. Não importa tudo que nós já fizemos, ou que achamos que fizemos. A salvação está em Cristo Jesus, o nosso Redentor, que vive e reina para sempre. E eu peço agora, Espírito Santo, invade agora, embora o Senhor não invade, mas entra em cada coração receptivo nessa noite. Oh Deus, bate em cada coração, Pai, para que eles possam ouvir a Tua voz, olhar para Ti, obedecer a Tua palavra, Senhor. Que nada e ninguém venha roubar tudo aquilo que o Senhor tem para os Teus filhos, Pai. A salvação é individual. A salvação nos leva à eternidade. A salvação é algo que o Senhor nos deu, que nós não venhamos a desprezar algo tão poderoso que o Senhor nos entregou, que o Senhor nos presenteou, que o Senhor nos agraciou. Muitas vezes, Pai, nós não valorizamos algo tão poderoso. Muitas vezes valorizamos tantas coisas e deixamos de valorizar algo que é tão precioso, que define a nossa eternidade. Deus, desperta aqueles que dormem. Deus, desperta aqueles que dormem, em nome de Jesus. Abre os olhos espirituais, Deus. Eu declaro que toda escama nos olhos caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Deus, que nossos olhos sejam voltados para Ti, para a Tua palavra, a Tua vontade. Que a Tua vontade seja soberana sobre nós, muito além da nossa vontade. Quando nossos olhos estão em Ti, a nossa vontade é a Tua vontade. Nossos olhos estão em Ti, a Tua palavra é a verdade. Oh Deus, quando nossos olhos estão em Ti, nós, Deus, não julgamos as pessoas, nós não apontamos as pessoas, nós amamos as pessoas.
Jesus conta uma parábola a Nicodemos do bom samaritano, e podemos ver naquele samaritano acolhendo um judeu, o amor, Deus, a essência do amor em acolher, em aproximar, em dar o seu tempo, até mesmo um recurso foi ali dado para abençoar alguém. Um homem sensível à necessidade dos outros. Oh Deus, quando Jesus fala com aquele homem Nicodemos, ele diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amarmos a Deus com a nossa alma, com toda alegria, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus diz: faça isso e viverás. Os olhos voltados para o amor, a esperança e a fé. Entre eles o maior, diz a Bíblia, o amor de Deus. E vivemos a essência do amor de Deus. Nossos olhos têm que estar em Ti, Pai. Somente com os olhos em Ti nós vamos amar como a Tua palavra nos ensina. Nos faz, Pai, estarmos nossos olhos voltados para o Senhor. Nos faz, Deus, estarmos ouvidos atentos à Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a obedecermos a Tua palavra. Espírito Santo, nos ajuda. Hoje, Senhor, hoje, a Tua palavra diz: se hoje ouvires a Tua palavra, não endureçais o vosso coração. Que nosso coração, nossa alma esteja voltada para Ti. Quebra em nós, Espírito Santo, toda barreira. Tira de nós toda incredulidade, toda religiosidade. Oh Deus, todo impedimento cai por terra agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu quero orar com você mesmo assentado, você na sua casa, onde você estiver. Eu quero orar com você. A salvação é individual. A salvação é um princípio poderoso. Você pode obedecer ou não, mas é um princípio. O que Jesus Cristo nos oferece pela graça é a salvação. Por isso eu quero te pedir, com seus olhos fechados em reverência ao nosso Deus, olhando para si mesmo, eu quero orar com você. E quero desafiar você a renovar a sua aliança, ou quem sabe fazer uma aliança com Cristo. Se a salvação e se o Salvador é Cristo, eu preciso me render a Ele e preciso colocar a minha vida diante dEle. Até porque Ele entregou a sua vida pela minha vida. O Deus Todo-Poderoso se faz homem e, como o Cordeiro de Deus, morre no meu lugar por amor à minha vida. Ele se entregou por mim. Deus se faz homem e homem salvador. Ele se entregou e hoje eu preciso reconhecê-lo. Eu preciso confessá-lo com a minha boca e crer dentro de mim. Isso é o princípio, isso é salvação. Por isso eu quero te convidar a orar comigo. Há mais de 30 anos atrás alguém me disse isto. Eu nunca mais me esqueci. E a partir daquela vez que eu fiz uma oração com sinceridade, minha vida nunca mais foi a mesma. Nós precisamos, querido, renovar a nossa aliança, fazer a nossa aliança com Cristo. A cada dia, renovar essa aliança. A cada dia, renovar nossa mente, o nosso entendimento. A cada dia nós precisamos estar com os olhos fixos em Deus. A cada dia nós precisamos estar atentos com os ouvidos à palavra de Deus, obedientes a Deus. E quem sabe hoje arrependemos de tudo aquilo que
tem nos cegado, que tem nos roubado, tudo aquilo que tem nos impedido de viver a glória de Deus na terra, tudo aquilo que tem impedido nós de desenvolvermos a nossa salvação. Eu quero te convidar, erga a sua voz, repita comigo, dizendo assim: Senhor, o meu Deus, que me formou no ventre da minha mãe, o Deus Todo-Poderoso, que sendo Espírito, se fez carne, sendo Deus, se fez homem, habitou na terra, andou na terra, e o seu grande amor o levou àquela cruz maldita. Por amor à minha vida, Ele se entregou, Ele se rendeu, Ele se fez um pecador no meu lugar, sem dever nada. Ele pagou um alto preço pela minha vida. Ele derramou o seu sangue por amor à minha vida. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se entregou pela minha vida. E hoje eu valorizo o amor de Deus. Eu valorizo o que Jesus fez pela minha vida. E eu confesso e eu declaro Jesus Cristo como meu único e suficiente libertador, Salvador, Senhor, hoje e todos os dias da minha vida. Eu lhe peço, Pai, escreve o meu nome no livro da vida com letras de ouro e que nunca mais se apague. E assim eu declaro Jesus Cristo, o meu Senhor, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, quando nós encerrarmos, se você realmente fez com sinceridade, pela primeira vez você reconheceu Jesus na sua vida, venha até aqui à frente, quero orar com você, quero selar com você esse momento tão importante na sua vida, porque quando eu aceito Jesus como Salvador e Senhor, escute, eu deixo de ser criatura apenas e passo a ser filho de Deus, filho com direito a promessas, filho de Deus que tem direito de anjos do Senhor estarem acampados nos guardando. São promessas de Deus para os seus filhos. Então faça isso no final, tá bom? Mas eu quero ainda orar com você. Eu quero te dizer que este momento tão poderoso, aonde nós vamos desenvolver ainda mais nossa salvação, que você possa estar atento e alerta com os seus olhos e ouvidos. Eu despeço de você que nos assiste. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.